relação à reforma tributária, está muito ligado ao governo federal. O município tem pouca, né? O Estado hoje tem pouca ação sobre isso. Realmente nos preocupa muito. Preocupa não só para saber qual que é a carga tributária e, sobretudo, qual que vai ser a autonomia do município, sobretudo, com os recursos. Porque a gente sabe que o governo federal é muito guloso, né? Muito voraz com os impostos. E acaba não retornando muito ao próprio município. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas nós percebemos uma organização cada vez maior da classe produtiva. Agora, é importante, Ariane, assim, as pessoas também têm que procurar o poder público para saber quais são as ações. Por exemplo, eu sempre estou conclamando a própria CI, a CDL, para participar desse debate, porque a omissão é a pior coisa do mundo. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas discutindo no Zap, mas o que efetivamente a gente está fazendo para isso? Qual que é a forma? Então, a prefeitura, como que ela ajuda isso? É realmente garantindo mais investimentos, mais recursos na população, para ele poder girar mais o negócio. Mas lembrando que no ano passado nós capacitamos mais de 1.000 pessoas nos residenciais com relação à confeitaria, a salão de beleza, essas coisas todas, para garantir que essas pessoas tenham a mentalidade do empreendedorismo, na medida que forma essas pessoas. A educação é um aspecto importante. Nós entendemos que cada vez mais nós temos que começar a educar as pessoas com relação à questão econômica, ou seja, o conhecimento econômico. O que é uma poupança, como que ele pode gastar, educação financeira. E o município continuar fazendo as suas políticas de incentivo. Hoje, por exemplo, nós temos o Eco-Recicla. Por que eu falo isso que é importante? Porque o Eco-Recicla é uma lei que nós aprovamos há 2, 3 anos, que o habitante, o morador, ele pode levar o seu material no posto de recebimento e ele receber o crédito desse recurso na forma de imposto. Então, no final do ano, ele pode ir lá e, vamos imaginar, ele entregou R$100 de reciclável no ponto de coleta. Então, aí ele vai receber esse crédito e deixa de pagar diretamente esse imposto, que tem essa compensação. Na medida que a gente cria uma política de recompensa, uma política de compensação, o dinheiro fica mais no município, e o município, tendo uma gestão mais austera, não precisa de criar novos impostos. Pra você ter uma ideia, nós não alteramos a nossa tabela de IPTU, porque a gente sabe que ela está sendo, vamos dizer assim, adequada, né? E toda vez a gente sabe, toda vez que você sobe o imposto e ele fica desproporcional, ao invés de ser uma coisa boa, vira coisa ruim, porque as pessoas aumentam a inadimplência, a dificuldade, as pessoas vão ser negativadas, e uma série de questões. Então, o objetivo é apoiar, né? Agora mesmo nós fizemos o PROPIQ, Programa do Governo do Estado, com o município, no sentido de melhorar o conhecimento de produção de alimentos, as cantineiras, os bares, essas coisas todas, para gerar mais mão de obra gerando mais capacidade dessas pessoas. A gente estava conversando com uma grande rede de drogaria. Ela falou que a rotatividade mensal são de 50 pessoas. Então, como você manter uma empresa que tem uma rotatividade tão alta? Você está tendo que formar. Então, na verdade, a gente tem que descobrir qual que é o problema efetivo. Porque nós temos que ter uma cidade produtiva, mas o que a prefeitura pode fazer é uma educação melhor, de melhor qualidade, uma assistência de saúde de melhor qualidade, para as pessoas não adoecerem, ter uma tranquilidade e, principalmente, criar uma infraestrutura para que as pessoas possam empreender. Aqui a gente fala muito sobre a questão da mentalidade do empreendedor, né? Que a gente precisa trabalhar muito a mentalidade do empreendedor no mercado atual, né? Da maneira como está. Esse empreendedor ele tem que ter uma mentalidade mais aberta para a inovação, para a capacitação, uma gestão mais humanizada. A gente acredita que essas demandas sendo atendidas, a gente vai ter um mercado mais fortalecido, né, e com mais possibilidades aí. Mas você falou sobre as entidades, né, que você tem chamado as entidades para conversar a respeito de alguns temas específicos, e hoje nós não temos na prefeitura um conselho formado, né, assim, formalmente, né, para discutir essas questões, levando as dores da sociedade civil, mas a gente tem as entidades que sempre estão dialogando com a prefeitura no sentido de trazer essa voz, né, como tem a FIEM, tem a CDL, tem a Associação Comercial, tem a Câmara das Mulheres. Mas não seria o caso, Guilherme, de existir aí a junção formal de um conselho que apresente pautas mais formais, ou seria mais uma burocracia e essas entidades já possuem essa voz? No seu governo, como que você pensa assim, esse espaço de representatividade para essas entidades que trazem essas vozes por trás? A grande questão, que é a questão de conselho no Brasil, ele foi desvirtuando.
nós temos em alguns lugares conselheiros que estão há 20 anos no mesmo lugar. Então, há uma preocupação dessa representatividade desses conselheiros, que não é o caso, estou falando especificamente de Montes Claros. Sim. Ele deixa de ser um conselheiro de uma determinada entidade ou grupo para ser um conselheiro dele mesmo. Ele vira uma questão. Então, essa é a preocupação. A gente tem que desburocratizar essa interlocução, sabe, Ariane? Sim. Então, aproximar essas pautas é fundamental. Ou seja, qual que é a questão? A gente tem que dar muita praticidade nessas questões. Que o conselho, de um lado, ele funciona bem, de outro lado, ele pode ser uma trava, porque ele nem anda para um lado nem outro, aí vira uma guerra interna, uma guerra de egos. Essa é uma preocupação efetiva. E nós tivemos sempre as portas abertas para as entidades, para saber o que precisam. Por exemplo, agora, e aí eu acho que é fundamental, eu já chamei todos para discutir a concessão da linha férrea, que está sendo discutida, foi discutida ontem e será discutida dia 30 de novo, audiência pública. Eu não vejo ninguém se manifestar, a não ser eu e a Prefeitura de Montes Claros, que a gente pediu para discutir isso, e falei com o governador, porque pode ser que a linha férrea cabe aqui em Montes Claros, porque a concessionária não quer a linha férrea, porque ela não é rentável nesse trecho Corinto, a Bahia. E ela fala assim, e o governo do federal, ela quer a outorga. A outorga é os investimentos para investir na malha lá do Mato Grosso. Então, eles querem vender essa outorga. Aí a empresa concessionária fala assim, não, se vender esse trecho, eu vou deixar de investir 30% da outorga. E o que é interesse para o governo federal? É investir onde? Se a gente não brigar por isso, é fundamental. Eu já falei com várias entidades, e as pessoas têm que participar, porque vai afetar a economia. Ah, não, mas a linha férrea hoje não funciona bem. Não funciona por inoperância da concessionária, uma falta de ação da ANTT para exigir que ela seja um bem público de atendimento da sociedade. E a sociedade tem que brigar. Então, o que eu vejo é as pessoas querendo tirar a linha férrea. É o maior absurdo do mundo. O mundo inteiro corre atrás de uma linha férrea. E nós estamos querendo tirar por causa de uma questão estética, porque um bairro está de um lado ou de outro. Gente, todas as formas de resolver. Mas eu acho, e sabe, Ariane, muitas vezes as pessoas, e falando especificamente, ficam muito focadas no seu problema, mas esquece do todo. Uhum. E isso, a 251. A 251, qual a solução? É conceder sem reformar? Faça isso. Agora não, eu vou ter que reformar primeiro. Quando é que vai reformar? Vai esperar morrer 1.000 pessoas para fazer essa concessão de reforma e ninguém sai do papel? Porque nós não temos a representatividade política necessária. Temos poucos deputados federais e muitas vezes eles não conversam entre eles por um motivo ou por outro. Então, a discussão, a sociedade tem que puxar a discussão. Tem que esquecer o partidarismo. Né? Fala, olha, gente, qual que é o interesse? A linha férrea tem que continuar? Se também for para acabar a linha férrea, a sociedade resolveu, ok, é isso que vamos tocar. Ninguém tem o dom de falar assim, é isso que é certo ou que é errado. Então, olha, vamos fazer a 135, foi uma briga danada? Foi. Mas funcionou. Fez a antecipação do pedágio? Ah, será que o valor era esse, era aquele? Mas foi com a briga nossa é que nós conseguimos trazer 200 milhões da concessão para fazer o anel rodoviário, aquele viaduto, porque ninguém queria fazer isso. Eu tive que ir em Brasília, tive que ir em Belo Horizonte conversar com o governo, tive que ir em São Paulo conversar com a concessionária e brigando. Por quê? Porque, na verdade, eles queriam ficar no conforto. Eu falei, não, Montes Claros está sendo impactada por esse custo desse pedágio. Montes Claros tem que ter um ganho com isso. O governador Zema foi positivo. Ele falou, não, Guilherme, eu concordo com você. O ex-secretário de Infraestrutura, o doutor Fernando, falou, não, concordo com você. E fomos para a ECO, ajustamos, conseguimos 200 milhões. A primeira parte está praticamente pronta e vai caminhando. Ou seja, nós temos que ter essa visão. Não tem interesse nenhum. Eu não tenho empresa de transporte, eu não tenho empresa, não tenho indústria, não tenho nada. Mas o interesse nosso é de atender a sociedade. Por isso que eu acho importante todos sair da zona de conforto, do meu problema, e falar o que atende no geral. Não estou falando que a nossa presidente Gislaine não faça isso, que Hernandes não faça isso. Mas muitas vezes eles não têm a força necessária da instituição para pensar nesse sentido. Por isso que a gente tem que ter pautas, né, e prioridades. Um dia eu tive uma reunião até com um grupo maior, que eles apresentaram 10 prioridades. Eu falei, quem tem 10 prioridades não tem prioridade nenhuma. Nós temos que ter uma prioridade. Qual que é a prioridade? É a 251? Então, assim, a gente tem que entender. Muitas vezes não me atende diretamente, mas atende no futuro. Então, essa preocupação regional, das pessoas brigarem pelas coisas, né, de defender a nossa Unimontes, defender a nossa UFMG, o nosso instituto, é fundamental, porque nós dependemos disso aqui. E esse é a salvaguarda da gente. Então, é nesse sentido. Eu não estou criticando ninguém, não. Eu estou sugerindo uma discussão e a Prefeitura de Montes Claros tem que liderar isso. O prefeito tem que liderar, porque é a cidade mais importante do norte de Minas.
É uma cidade que tem 450 mil habitantes. É aqui que nós temos 300 mil eleitores. E eu represento 300 mil eleitores. Independente que votou em mim ou não. Mas eu represento, eu tenho obrigação, mas eu também represento todo o norte de Minas. Porque aqui é a cidade principal. Eu vou defender Pujanau, vou defender Pirapora, eu vou defender todos. Porque é isso que a gente precisa, é uma liderança regional que brigue por nós, porque nós temos poucos deputados estaduais. Temos pouquíssimos deputados federais. Então, se a gente não apoiá-los, eles vão ficar falando sozinhos. A Mata Seca é um problema, ninguém quer resolver isso lá, porque o Uberlândia está satisfeito, o Naí está satisfeito, o Juiz de Fora está satisfeito, porque lá eles podem desmatar tudo e nós não podemos desmatar. Né? Então, é essas questões que a gente tem que estar fundamental. Por exemplo, o projeto de Jaíba, um projeto magnífico do Alisson Paulinelli, que tinha que ganhar o prêmio Nobel da Paz, porque fez o Cerrado produzir. Gastou bilhões lá e metade dele está na Mata Seca. Isso é uma incoerência. Então, um dos princípios do planejamento é que duas coisas não se conflitam. Eu faço um projeto que eu não posso desmatar. Então, como que as coisas funcionam? Então, a gente tem que ser muito prático e objetivo. É isso que eu penso, mas toda a sociedade tem que estar discutindo isso aí muito claramente.